Nutrição mineral de plantas. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. A nutrição mineral é a forma como as plantas se alimentam e o seu crescimento envolve a caracterização dos elementos minerais essenciais. Na natureza, estão à disposição das plantas, quase todos os elementos da tabela periódica. Uma simples análise química de um vegetal não funcionaria para determinar quais destes elementos são essenciais, pois a planta pode absorver e armazenar em seus tecidos muitos elementos que não lhe são essenciais. É necessário determinar os nutrientes de acordo com um critério de essencialidade. A maneira mais comum de se determinar a essencialidade de um elemento às plantas é através de experimentos com soluções nutritivas preparadas com água e sais purificados. Assim, podem omitir-se os elementos da solução um a um, podendo ser classificados como essenciais os que atendam aos seguintes critérios: 1-2. Na ausência do elemento, a planta não cresce normalmente nem completa o seu ciclo de vida, ou seja, não se desenvolve corretamente e não se reproduz. O elemento é insubstituível, ou seja, deficiência só pode ser corrigida através do seu fornecimento e não de algum outro. O elemento químico faz parte de uma molécula, de um constituinte ou de uma reação bioquímica essencial à planta. As quantidades demandadas de cada nutriente são variáveis, mas todos eles são igualmente importantes. Entretanto, para fins didáticos, os elementos essenciais podem ser assim classificados. Macronutrientes. Os macronutrientes são os elementos básicos necessários em maior volume às plantas. São eles: carbono, oxigênio, hidrogênio, retirados do ar e da água, e nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre retirados do solo, sob condições naturais. Micronutrientes. Os micronutrientes são requeridos em pequenas quantidades, de miligramas, 1/1000 do grama, a microgramas, 1/1000 do grama. São micronutrientes o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, cobalto, níquel e zinco. Para as plantas cultivadas, a análise química dos tecidos consiste no método mais largamente utilizado na avaliação do estado nutricional, sendo as folhas o principal órgão amostrado para a maioria das espécies cultivadas. A interpretação do estado nutricional das plantas pode ser feita por diferentes métodos, sendo os mais comuns o método do nível crítico, o método das faixas de suficiência e o método do Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação. 2. Funções dos nutrientes. Cada nutriente é utilizado em um local diferente, com sua função específica e essencial. Macronutrientes. Carbono. O carbono forma a estrutura das biomoléculas das plantas, incluindo amido e celulose. É fixado através da fotossíntese a partir do gás carbônico do ar e faz parte desses carboidratos, que armazenam energia nos vegetais. Hidrogênio. O hidrogênio também é necessário para a composição de carboidratos e para a estrutura das plantas. É obtido quase que totalmente da água. Oxigênio. O oxigênio é necessário para a respiração celular. Respiração é o processo de geração de trifosfato de adenosina, ATP, rica em energia, com o consumo dos açúcares produzidos na fotossíntese. Nitrogênio. O nitrogênio é um componente essencial de todas as proteínas. Deficiência deste nutriente geralmente resulta em atrofia das plantas. Fósforo.
O fósforo é importante para os processos energéticos das plantas. Como componente do ATP, o fósforo é necessário para a conversão da energia luminosa em energia química, ATP, durante a fotossíntese. Pode também ser usado para modificar a atividade de várias enzimas por fosforilação, e pode ser usado na sinalização celular. Como o ATP pode ser utilizado na biossíntese de várias biomoléculas, o fósforo é importante para o crescimento vegetal, floração e formação de sementes. Potássio. Potássio regula a abertura e fechamento de estômatos através de alterações da turgidez das células guarda induzidas por uma bomba de potássio na parede celular. Como os estômatos são importantes na regulação da perda de água pelas plantas, o potássio ajuda a diminuir perdas de água e aumenta a tolerância às secas. Cálcio. O cálcio regula o transporte de outros nutrientes dentro da planta e também está envolvido na ativação de certas enzimas. Magnésio. Magnésio é componente importante da molécula de clorofila, um pigmento vegetal essencial à fotossíntese. É importante para a produção de ATP pelo seu papel como cofator enzimático. Enxofre. Enxofre é um componente estrutural de alguns aminoácidos e vitaminas, e é essencial à produção de cloroplastos. Micronutrientes. Boro. Boro é importante para o transporte de açúcares, divisão celular, e síntese de certas enzimas. Cobre. Cobre é um elemento envolvido em vários processos enzimáticos, importante para a fotossíntese e na produção de grãos e da lignina das paredes celulares. Ferro. Ferro é necessário para a fotossíntese e está presente como um cofator enzimático nas plantas. Molibdênio. Molibdênio é um cofator enzimático importante na produção de aminoácidos. Manganês. Manganês é necessário para a produção de cloroplastos. Zinco. Zinco é requerido por um grande número de enzimas e desempenha um papel essencial na transcrição do DNA. Níquel. Nas plantas superiores, níquel é essencial para a ativação da enzima urease, uma enzima envolvida no metabolismo do nitrogênio. Sem o níquel, níveis tóxicos de ureia se acumulam, resultando em lesões necróticas. Nos vegetais inferiores, o níquel ativa várias enzimas envolvidas em uma variedade de processos, e pode substituir o zinco e o ferro como cofatores em algumas enzimas. Cobalto. O cobalto é um elemento essencial aos micro-organismos fixadores de nitrogênio. O cobalto participa na composição da vitamina B12 e da coenzima cobamida, que funciona como ativadora de enzimas catalisadoras em reações bioquímicas em culturas de bactérias fixadoras de nitrogênio presentes nos nódulos das leguminosas. Cloro. Cloro é necessário para a osmose e o balanço iônico, também participa da fotossíntese. Nutrição e o solo. O conceito de solo como meio para o crescimento vegetal é uma noção antiga desde os primórdios da agricultura. De fato, as características físicas e químicas dos solos condicionam o crescimento vegetal, ao fazer variar a capacidade de retenção de água, a solubilidade dos elementos minerais, as transformações minerais e bioquímicas, a lixiviação dos nutrientes e o pH.